Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de física e o tema da aula de hoje é cinemática. A cinemática é o estudo dos movimentos dos objetos sem que haja preocupação com suas origens. Ele vai simplesmente descrever o movimento dos objetos. Ele não tem preocupação de como começou esse movimento ou como ele vai parar. Ele só descreve o movimento. Por isso que é um estudo mais simples e menos complexo da física. Não há forças externas agindo, portanto, a aceleração é constante. Ela está dividida em 4 movimentos: em movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, movimento de queda livre e movimento circular uniforme. Para começar, nós vamos falar de alguns conceitos que vão ser muito importantes não só no estudo da cinemática, mas como no estudo de toda a física. E o primeiro deles é o referencial. Referencial é o corpo a partir do qual as observações dos fenômenos são feitas. Toda vez que nós formos estudar um fenômeno físico, nós vamos definir quem é o observador desse fenômeno, pois se mudarmos o observador, pode ser que o fenômeno mude. Como assim? Eu vou mostrar um exemplo para ficar mais fácil para vocês. Aqui nós temos o Cebolinha, ele está na calçada, e o Cascão está passando por ele, andando de skate. No primeiro caso, vamos adotar o Cebolinha como referencial. Então, o Cebolinha é o observador do movimento em questão. Ele está observando o Cascão. O Cascão está mudando de posição em relação ao Cebolinha, certo? O Cascão está em cima do skate, então ele está passando pelo Cebolinha. Então, ele muda de posição em relação ao Cebolinha. Então, em relação ao Cebolinha, o Cascão está em movimento. Agora, usando o mesmo exemplo, o mesmo quadrinho, na mesma situação, vamos adotar o skate como referencial. O observador agora é o skate. Em relação ao skate, o Cascão está ocupando a mesma posição que o skate, pois ele está em cima do skate. Então, em relação ao skate, o Cascão está parado. Tudo bem? Nós mudamos de referencial, mudamos os observadores das situações e os movimentos mudaram. No primeiro caso, o Cebolinha estava observando o Cascão e o skate se movendo. E no segundo caso, o skate está observando o Cascão. Só que como o skate e o Cascão estão andando juntos, mudam de posição juntos, o Cascão está parado em relação ao skate. Ok? Ficou claro? O segundo conceito que nós vamos falar é sobre ponto material e corpo extenso. Ponto material é todo objeto cujas dimensões, o tamanho, é desprezível quando comparado com o movimento estudado. Por exemplo, se nós temos um carro numa viagem, em uma estrada, o carro vai ter tamanho desprezível em relação à estrada. Já o corpo extenso é o contrário. É um objeto cujas dimensões não podem ser desprezadas quando comparadas com o movimento estudado, pois o seu tamanho vai interferir nos cálculos que nós vamos fazer. Por exemplo, um carro que está estacionando numa vaga de garagem, ele não tem tamanho desprezível em relação à vaga de garagem, ele tem quase o mesmo tamanho que a vaga. Então, o tamanho do carro não vai ser desprezível comparado à vaga de garagem. Ok? Um outro conceito é trajetória. Trajetória é o lugar geométrico dos sucessivos pontos ocupados por um corpo. Simplificando, é o caminho percorrido por esse corpo. Ele também depende de um referencial, pois dependendo do nosso referencial, que nem a situação do Cebolinha e do Cascão, a trajetória vai ter diferentes direções, tá? Vou mostrar um exemplo para ficar claro para vocês. Aqui, nesse caso, nós temos um avião soltando uma bomba. Se nós adotarmos o piloto do avião como referencial, a bomba vai descrever uma trajetória retilínea. Ele vai olhar a bomba caindo reto lá da cabine do avião.
ok? Porém, se nós adotarmos um referencial, esse homem que está na Terra observando o avião e a bomba vai ter uma trajetória oblíqua. Então, dependendo do referencial que a gente adotar, haverão diferentes trajetórias, como acabamos de ver. O espaço é um número que permite a localização do móvel em sua trajetória. Então, nós temos um móvel descrevendo uma trajetória, ele tem um caminho, então o espaço vai definir em qual lugar do caminho esse móvel está. Por exemplo, aqui nós temos um caminho que tem 0, 10, 20, 30, 40 metros. E o carrinho está ocupando o espaço de 30 metros. Portanto, é o valor que o móvel vai ocupar numa trajetória, num caminho, que permite a sua localização. Tudo bem? O deslocamento escalar, que é representado pelo ΔS, mede a variação do espaço, aquele S que nós acabamos de ver, efetuada pelo móvel em um determinado intervalo de tempo, ΔT. Sempre que nós usamos essa letrinha grega, delta, queremos indicar a variação de algo. Então, o ΔS é a variação do espaço e o ΔT é a variação do tempo. Vamos ver um exemplo. Nós temos uma estrada e pelo caminho temos diferentes cidades. Sempre numa situação dessas, quando saímos de uma posição A para outra posição B, precisamos definir a orientação da trajetória, pois ela pode afetar alguns cálculos, como veremos mais para frente. Convencionalmente, orientamos a trajetória para a direita. Aqui, nós faremos uma viagem de Campina Grande para Sousa. Em Campina Grande, o espaço inicial, o S inicial, é de 135 km. E em Sousa, o S final é de 446 km. Então, para calcular o deslocamento escalar, o ΔS, pegamos o S final menos o S inicial, pois queremos uma variação desse espaço. O S final é 446 menos 135. Então, o ΔS, o deslocamento escalar, é 311 km, ou no sistema internacional, como vimos na primeira aula, 311 mil metros. Tudo bem? Aqui, o ΔS é maior que zero, ele é positivo, ou seja, o móvel está se deslocando no mesmo sentido de orientação da trajetória. Nós orientamos, nesse caso, a trajetória para a direita e o carro está movendo para a direita. Em algumas situações, o carro se move em sentido contrário à trajetória. Vamos ver um exemplo. Agora um carro vai sair de Sousa e vai até Campina Grande e orientamos a trajetória para a direita. Então, o ΔS é S final menos S inicial, o S final é 135 e o S inicial 446. Então, o ΔS é menos 311 km, ΔS é menos 311 mil metros no SI. Então, nesse caso, o ΔS deu negativo, ou seja, o carro está no sentido contrário à da orientação da trajetória, porque orientamos a trajetória para a direita e o carro está indo para a esquerda. Não há problema algum em ter um ΔS negativo. Agora vamos falar de velocidade escalar média. Podemos definir velocidade escalar média de um móvel por meio da relação entre o deslocamento escalar, que acabamos de ver, em um intervalo de tempo. Então, temos que velocidade média é ΔS por ΔT. Então, velocidade média é a variação do espaço dividido pela variação do tempo, ok? A velocidade escalar média é dada em metros por segundo, segundo o SI. Porém, em alguns exercícios, pode aparecer quilômetros por hora, quando nós estamos falando de uma estrada, e ele pede para transformar no SI. Quando isso acontece, nós temos um truque. Nós pegamos a velocidade em quilômetros por hora e dividimos por 3,6
e temos a velocidade em metros por segundo. Caso você queira fazer o caminho inverso, metros por segundo para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. Mas isso vai depender do exercício. Às vezes o exercício não cobra o Sistema Internacional de Unidades, às vezes ele cobra. Então você tem que sempre ficar atento às unidades de medida, porque eles são um guia para determinar o que você vai fazer no exercício. Tudo bem? Como nós vimos no deslocamento escalar, o deslocamento escalar pode ser negativo, então a velocidade média também pode ser negativa. Isso vai depender da orientação que você dá na trajetória. Se você der uma orientação para a direita e o carro está deslocando para a esquerda, a velocidade média também vai ser negativa, assim como o deslocamento escalar. E não há nenhum problema nisso. O único problema que pode acontecer, às vezes, por um erro de cálculo, é o ΔT ser negativo. O ΔT nunca é negativo. A variação do tempo é sempre positiva. Ok? Se lembrem disso. Velocidade média, deslocamento escalar podem ser negativos, porque eles vão depender da trajetória que a gente adotou. Tudo bem? Vamos fazer um exercício, um exemplo, para vocês entenderem bem esse conceito de velocidade média. Aqui eu peguei o mesmo percurso, que começa no zero, em Cabedelo, e vai seguindo a estrada. Orientamos a trajetória para a direita, poderia orientar para a esquerda sem nenhum problema, mas convencionalmente orientamos para a direita. Então, nós temos um carro que saiu de Patos no quilômetro 329 às 2 horas da tarde. Ele chegou em Cajazeiras, no quilômetro 495, às 3 horas e meia da tarde. 3 horas e 30 minutos. Então, velocidade média, como acabamos de ver, é ΔS por ΔT, é espaço final menos espaço inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Então, velocidade média é 495, que é o espaço final, menos 329, espaço inicial de Patos, dividido por 3,5, 3 horas e 30 minutos. 1 hora tem 60 minutos, então 30 minutos é meia hora. Então, 3 horas mais meia hora, 3 horas e meia, menos 2. Isso dá 66 dividido por 1,5, certo? A velocidade média deu 110 km por hora. Dividindo por 3,6, nós vamos transformar em metros por segundo do SI. Então, velocidade média vai ser 30,7 metros por segundo. Ok? Certo? E para terminar, nós vamos falar de aceleração escalar média. Como eu disse lá no começo, a aceleração ela é constante no estudo da cinemática, então ele sempre vai ser o mesmo valor. E ela pode ser nula também, dependendo do movimento estudado, como nós vamos ver nas próximas aulas. A aceleração escalar é definida como a variação da velocidade de um móvel num determinado período de tempo. Então, nós temos que a aceleração média vai ser ΔV, a variação da velocidade dividido pelo ΔT, pela variação do tempo. A aceleração vai mostrar o quanto a velocidade aumenta por um tempo. Tudo bem? A medida no Sistema Internacional da Aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, quando nós tivermos algum exercício que vai pedir aceleração média e pede no Sistema Internacional e você tem uma velocidade em quilômetros, você tem que transformar a velocidade primeiro em quilômetros por hora, o tempo precisa transformar para segundos,
para depois efetuar o cálculo. Não tem o cálculo, a gente não faz o cálculo direto, que nem na velocidade, que chegamos no valor e dividimos por 3,6. Nós dividimos na etapa anterior, na parte da velocidade e na parte do tempo, ok? Então, um exemplo para a gente solidificar esse conceito. Aqui nós temos um carrinho, ele está indo numa velocidade V1 de 60 km por hora, num T1 de 12 horas. Depois, o V2 vira 90 km por hora e o T2 vai ser 14 horas. Então, ele vai variar a velocidade nesse período. Então, ele acelerou nesse período, certo? Então, a aceleração média é ΔV por ΔT, é V final menos V inicial, dividido por T final menos T inicial. Temos o T e o V inicial de 12 horas e 60 km por hora e o T e o V final de 14 horas e 90 km por hora. Então, a aceleração média vai ser 90 menos 60 dividido por 14 menos 12. Então, nós temos que 30 km por hora em 2 horas. Então, o carrinho variou 30 km por hora em 2 horas. Aqui, nós transformamos o 30 km por hora em metros por segundo, que dá 8,3 metros por segundo, e 2 horas nós transformamos para segundos. 1 hora tem 3.060 segundos, então 2 horas tem 7.200 segundos. Dividindo 8,3 por 7.200, nós temos uma aceleração média de 0,01 metros por segundo. Tudo bem? Ficou claro? Agora, nós vamos fazer alguns exercícios para a gente poder utilizar tudo isso que a gente aprendeu. Tem bastante matéria, tem bastante conceito e são muitos conceitos importantes. Então, vamos aplicá-los em alguns exercícios que vocês vão ver que não fica tão difícil, tá? Então, o primeiro exercício, vamos lá. Imagine um ônibus escolar parado no ponto de ônibus e um aluno sentado em uma de suas poltronas. Então, tá aqui o ônibus, o garotinho sentado na poltrona e o ônibus indo para a esquerda, se afastando do ponto de ônibus. Dada essa situação, podemos afirmar que a conclusão errada, tá? Alternativa A. O aluno que está sentado na poltrona acompanha o ônibus, portanto, também se afasta do ponto de ônibus. Essa alternativa está correta. Essa situação que ele está descrevendo aqui, do garotinho sentado no ônibus indo junto com o ônibus, é a mesma coisa que o Cascão em cima do skate. Ambos estão ocupando o mesmo ponto no espaço. Então, ambos estão se afastando do ponto de ônibus. Então, a alternativa A está correta. Alternativa B. O aluno está parado em relação ao ônibus e em movimento em relação ao ponto de ônibus, se o referencial for o próprio ônibus. Então, vamos lá. Vamos adotar o ônibus como referencial. Então, o ônibus sendo o referencial, o aluno está parado em relação ao ônibus. Certo? É a mesma coisa do Cascão e do skate. O menino e o ônibus estão se afastando do ponto de ônibus. Então, o menino está parado em relação ao ônibus. E o aluno está em movimento em relação ao ponto de ônibus. Sim, o garoto está se afastando do ponto de ônibus. Então, ele está em movimento em relação ao ponto de ônibus, porque o referencial, nesse caso adotado, é o ônibus. Vamos lá, alternativa C. Podemos dizer que um corpo está em movimento em relação ao referencial quando a sua posição muda em relação a esse referencial. Sim, se nós temos um referencial e o ponto está se afastando ou se aproximando desse referencial, o corpo está em movimento em relação a esse referencial. É igual nós virmos o Cebolinha
e o cascão em cima do skate. Alternativa D. Neste exemplo, o referencial adotado é o ônibus. Aqui nós não temos um referencial adotado. O referencial adotado vai depender da situação. Na alternativa A, ele adotou o garoto como referencial. Na alternativa B, ele adotou o ônibus como referencial. Então, não tem um referencial pré-estipulado. Nós que definimos qual é o referencial adotado. Então, a alternativa D está errada. Vamos ver a alternativa E. Para dizer se um corpo está parado ou em movimento, precisamos relacioná-lo a um ponto ou a um conjunto de pontos de referência. Exatamente, é o que acontece nos referenciais. Precisamos definir um referencial para saber se o corpo está em movimento ou se ele está parado. É o mesmo caso do Cebolinha e do Cascão. A gente adotou Cebolinha como referencial, o Cascão estava em movimento. Como adotamos o skate como referencial, o Cascão estava parado. Ok? Exercício número 2. Qual será a distância total, o deslocamento escalar, percorrido por um automóvel que parte de um hotel no quilômetro 78 de uma rodovia e leva os hóspedes até uma fazenda de gado no quilômetro 127. Então, nós temos uma rodovia, ele vai sair do hotel no quilômetro 78 e vai até a fazenda de gado no quilômetro 127. Então, deslocamento escalar é dado por S final menos S inicial. O S final é 127, que é a fazenda de gado, onde ele chegou, e o S inicial é 78, que é o hotel de onde ele saiu. Então, o ΔS é 49 quilômetros, ou no SI, 49 mil metros. Ok? Aqui é a aplicação do conceito puro de deslocamento escalar. Tudo bem? Número 3. Um motorista deseja fazer uma viagem de 230 km em 2 horas e meia. Se na primeira hora ele viajar com velocidade de 80 km por hora, a velocidade média no restante do percurso deve ser d. Então, nós temos uma situação em que o motorista quer viajar 230 km em 2 horas e meia. Na primeira hora, ele vai viajar com 80 km por hora. Então, ele já te deu essa informação. Então, na primeira hora, nós temos que velocidade média ser ΔS por ΔT. 80 km por hora, ΔS1, dividido por 1 hora. Então, nessa primeira hora, ele andou 80 km. Ele quer andar um total de 230 km. Então, quanto falta para a gente terminar esse percurso? Nós temos que ΔS total vai ser ΔS1 mais ΔS2. ΔS1 que é da primeira hora e ΔS2 que é da 1 hora e meia depois. O ΔS total é 230, 80, que foi naquela primeira hora que nós acabamos de calcular, mais o ΔS2. Então, falta ele percorrer 150 quilômetros. Então, ele quer saber qual a velocidade que ele tem que manter nessa 1 hora e meia que resta para ele percorrer esses 150 quilômetros. Então, nós temos que velocidade média vai ser ΔS por ΔT. Velocidade média, que é o que ele quer saber, vai ser 150, que é o que falta, dividido por 1 hora e meia, que dá 100 km por hora. Das alternativas, alternativa C. Tudo bem? Certo? Então tá. Esse é um pouquinho mais complicado, né? Mas se vocês forem fazendo aos pouquinhos, que nem eu mostrei aqui passo a passo, vai ficar fácil. Uma composição ferroviária com uma locomotiva e 14 vagões desloca-se a velocidade constante de 10 metros por segundo. Tanto a locomotiva quanto cada vagão medem 12 metros. Então, aqui nós temos 15 vagões, né, uma locomotiva mais 14 vagões, cada um medindo 12 metros. Então, quanto tempo ela demorará para atravessar um viaduto com 200 metros de comprimento? Aqui, nós vamos usar aquele conceito de corpo extenso.
Por que corpo extenso? Porque o tamanho, a dimensão da locomotiva não é desprezível em relação ao tamanho do viaduto. Nós temos um viaduto de 200 metros e a locomotiva tem uma locomotiva mais 14 vagões, de 12 metros cada um, tem 180 metros. Então, o trem, a composição ferroviária, não tem um tamanho desprezível em relação a esse viaduto. Então, quando nós vamos calcular, nesse caso, nós temos que contar também o tamanho da composição. Ele pergunta quanto tempo demora para atravessar um viaduto de 200 metros. Um trem, ele começa aqui no viaduto e vai atravessando, ele só termina de atravessar esse viaduto quando o seu último vagão sai do viaduto, certo? Então, o deslocamento total, nesse caso, vai ser o tamanho do viaduto mais o tamanho do trem. Tudo bem? Porque aqui o tamanho do trem não é desprezível em relação ao viaduto. Se fosse um carro, aí fica desprezível o tamanho, tá bom? Então, temos que a velocidade média é o ΔS por ΔT. A velocidade média dada é de 10 metros por segundo e o ΔS total é 200 do viaduto mais 180 do vagão, do trem. Que só nessa posição aqui que nós podemos afirmar que o trem atravessou todo o viaduto. Tudo bem? Então, o ΔT vai ser de 38 segundos. Ok? A aula de hoje teve bastante informação, bastante conceito e conceitos muito importantes. Tudo bem? A nossa aula termina aqui. Muito obrigada e até a próxima.